Glória ao nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém. Bora pra cima para mais um vídeo. Estamos crescendo, estamos se desenvolvendo na presença de Deus. E você que deseja sair da estagnação espiritual, você quer crescer, se desenvolver diariamente, sair dessa casca da limitação, me comunique. Estamos aprendendo todos os dias novos louvores, novas frases, novas mensagens bíblicas, versículo por versículo, as regras da pregação, como se aplica, uma metodologia aplicada justamente para quem tem dificuldade de ler a Bíblia toda, tá bom? Principalmente para você que nunca leu a Bíblia toda. Amém? Já vai abrindo aí sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 36. Estamos ainda na nossa série Ezequiel, capítulo de número 36. Estamos expondo aqui versículo por versículo e iremos ler do versículo 17 até o versículo 20. É esse o texto que nós iremos nos embasar hoje, tá bom? Enquanto você procura, está aqui o prêmio dessa semana, um quadrinho feito através da minha vida de dedicação à leitura e à oração, tá? Irmão Cleberson, como é que eu faço para ganhar este quadrinho? É simples demais. Primeiro, se torne um aluno, tá bom? Se torne um aluno. Se você já é aluno, não precisa. Segundo, veja aí na sua convivência pelo menos 3 pessoas que desejam crescer na presença de Deus. Fale com elas e me passe os 3 contatos. Dessas pessoas, estarei incluindo elas no nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão. E na sexta-feira estaremos sorteando esse prêmio aqui, tá bom? Esse quadrinho para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Bora pra cima. Acha aí o texto, Ezequiel, capítulo de número 36. Fala a verdade, café é bom demais, né? Café com Bíblia. Vamos pregar. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo do 17 ao 20. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a única forma de agradar a Deus é café, né? Então, quem não gosta de café, Deus não se agrada. Tome um cafezinho. Café tu prega, café tu louva, café tu vai pra igreja. Tudo é café, tudo é café. Forte demais. Vamos lá, produção. Roda a vinheta aí pra animar o povo. Alegria! É forte demais, bagazinho! Vamos pra cima. Ezequiel 36, do 17 ao 20. Vamos ler? Assim está escrito: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundície de uma mulher em sua separação ou menstruação, tá? Tal era o seu caminho perante o meu rosto. 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. 19. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. 20.
E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu nome, o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. A mensagem bíblica anterior, que nós tratamos no nível de número 138, nós falamos sobre a expressão do versículo 17: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. E lá em Levíticos, capítulo 15, do versículo de número 19 ao 24, nós falamos as características de uma mulher, nos seus dias de separação, nos seus dias de menstruação, tá bom? E automaticamente aplicamos ao povo, que era a maneira que Deus está dizendo aqui, que estava enxergando o povo como uma mulher em sua separação, ou como a imundície de uma mulher em sua separação. Onde essa mulher, nos seus dias, tudo que tocava nela se tornava imundo, e tudo que ela tocava se tornava imundo. Observe bem. Tudo que ela tocava se tornava imundo, e tudo que tocava nela se tornava imundo. E uma aplicação muito simples para os nossos dias de hoje é dentro da própria ótica de Deus, dentro da própria visão de Deus. Ele está olhando para o povo, está dizendo: eu estou vendo esse povo como uma mulher nos seus dias de separação, como a imundície de uma mulher nos seus dias de separação. O que Deus ele quer dizer com isso? Um povo que tudo que toca se torna imundo, e tudo que toca nele, ao invés de ser purificado, se torna imundo. Era desse jeito que o povo, que Deus estava vendo o povo. E por incrível que pareça, todo ser humano que ele abandona Deus é um ser humano que, a partir disso aqui, abandonou Deus. O seu caráter vai ser rebaixado, denigrido, vai andar com injustiça, com mentira, com adultério, enfim, com tudo que é de ruim, desde os maiores níveis de pecado, que você sabe que tem pelo menos 4 níveis de pecado na Bíblia: pecado, transgressão, iniquidade e abominação. E o ser humano, quando ele abandona Deus, ele alcança esses 4 níveis de pecado. É exatamente assim que Deus estava olhando para o seu povo, como uma mulher nos seus dias de separação, que tudo que tocava nele se tornava imundo, e tudo que o seu povo tocava também se tornava imundo. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é para você que está distante de Deus. Você que está distante de Deus, automaticamente, você também está sendo visto por Deus da mesma forma, como uma mulher nos seus dias de separação, aonde tudo que você toca, você transforma em imundície, e tudo que toca em você, você também transforma em imundície. E a segunda palavra aplicada vai para você, crente, que está na igreja, porque aqui Deus está falando com o seu povo. Está na igreja, mas está longe de Deus. E da mesma forma, a aplicação vai para você. Deus está te vendo como uma mulher nos seus dias de separação, como a imundície de uma mulher nos seus dias de separação, aonde tudo, você pode cantar, você pode pregar, você pode dirigir culto, você pode ser pastor, você pode ser o que for. Se parou de buscar Deus, se está distante de Deus, tudo que você está tocando está se tornando imundo. E tudo que está chegando perto de você está também se tornando imundo. E você que está me ouvindo, você provavelmente conhece uma pessoa que tudo que essa pessoa, ela se rebaixou tanto em seu caráter,
se rebaixou tanto, 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 que tudo que essa pessoa toca se torna imundo. E tudo que tocam nela regride, se torna imundo, não anda, é ruim demais, parece que para. A pessoa, quando chega no ambiente, parece que deixa o ambiente estéril, parado. Deus não quer isso para você. Se volte para Deus e deixe de ser como uma mulher nos seus dias de separação. Vamos continuar. No versículo de número 18, está escrito assim: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Observe bem a primeira expressão do versículo 18. Derramei, pois, o meu furor, não o meu amor. Derramei, pois, o meu furor, não o meu carinho. Derramei, pois, o meu furor, não minha misericórdia. Por incrível que pareça, tem uma teologia que está se levantando, está ganhando força dia após dia. É uma teologia chamada teologia da hipergraça, onde está se tirando, está parando de se pregar os textos que falam da ira de Deus, da justiça de Deus, das disciplinas de Deus. Está só colocando que Deus é amor, é misericórdia, é tudo de bonzinho. E com Deus não tem isso. Em Deus tem o equilíbrio do amor e da justiça, da misericórdia e da justiça, disciplina. E aqui no texto é nítido, sem tirar nem colocar nenhuma palavra, que o texto está dizendo: derramei, pois, o meu furor. É raiva. Sobre eles quem? O povo de Deus. Por causa do quê? Por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Por causa do sangue que derramaram, povo bonzinho. Tava derramando sangue, tava matando. Olha que povo bonzinho. E por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Estavam adorando até outros deuses. E daqui a pouco a gente fala disso. Então o que a gente já identifica aqui no texto? Que a Bíblia apresenta um Deus que derrama a sua ira quando o ser humano pensa que ele aceita tudo. Esse povo aqui achou que poderia pecar deliberadamente, que Deus não ia trazer nenhuma consequência. Olha, eu pequei ali e não recebi nenhuma consequência. Pequei ali também não recebi nenhuma consequência. E foi se acumulando erros e defeitos e pecados, e foi se acumulando. E eles pensando que Deus estava aceitando. Até que chegou o momento de Deus derramar a sua ira sobre o seu povo. Eu quero falar isso aqui principalmente para você, que está pregando, falando da palavra de Deus, está retirando as partes que Deus se ira, as partes de justiça, as partes de disciplina. Quero falar justamente para você. Deus, ele ainda se ira. Deus, ele ainda disciplina. Deus, ele ainda faz com que o seu nome venha a ser conhecido. Quando o ser humano pensa que ele está aceitando tudo. Não, Deus não aceita tudo. Eu quero pregar para você. Deus se ira ainda, ele não aceita tudo. Deus, ele disciplina e ele não aceita tudo. Deus é justiça, não é só amor não. Ele não aceita tudo, tá? Então eu quero deixar bem claro aqui. Deus ainda derrama o seu furor. Então pregue a Bíblia, fale da Bíblia do jeito que ela é, do jeito que está. Pare de inventar um evangelho, uma palavra que nem Deus
nem o próprio Deus que você está pregando está falando do jeito que você está falando. Pregue do jeito que está na Bíblia, tá bom? Pega o versículo, leia, explique do jeito que está e aplique do jeito que está. E a explicação e aplicação desse texto é essa: Deus derramou o seu furor sobre o seu povo, quando o seu povo achou que ele aceitava tudo. Vai uma aplicação. Deus vai derramar o furor dele sobre você, se você pensar que Deus aceita tudo. Ele não aceita tudo, tá bom? Então fique bem claro aqui. Estamos falando da Bíblia do jeito que ela é. Vamos continuar. Ainda no versículo 18: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Observe no texto que é nítido que o povo, eles pecam contra Deus e contra o próximo. De novo, eles pecam contra Deus e contra o próximo. Vamos ler de novo o texto para ficar bem claro? Derramei, pois, o meu furor sobre eles. Por causa de quê? Por causa do sangue que derramaram, pecaram contra o próximo, sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Ou seja, estavam adorando outros deuses, ou seja, pecou contra a divindade de Deus e pecou contra o seu próximo. Vamos para Mateus, capítulo 22, versículo do 34 ao 40. Se eu perguntar para você, você já vai trazer a memória na certa. Mas já vai refletindo aí. Observe bem, Mateus 22, capítulo 22, versículo do 34 ao 40. Olha o que está escrito. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quais são os dois maiores mandamentos da Bíblia? Amar a Deus e amar o próximo. Os maiores. O povo aqui pecou contra quem? Contra Deus e contra o próximo. Saiba de uma verdade que esse povo aqui nos mostra. Quando você deixa de buscar a Deus, você se torna um homicida e um suicida. Vou de novo. Quando você deixa de buscar a Deus, você se torna um homicida e um suicida espiritual. Como assim, irmão Cleberson? Quando você deixa de buscar a sabedoria de Deus, suas palavras matam. Quando você deixa de buscar a sabedoria e a presença de Deus, seu comportamento mata. Mata as pessoas ao seu redor. Mata as pessoas ao seu redor espiritualmente falando. E quando você deixa de se relacionar com Deus, você se torna um homicida, porque você começa a matar as pessoas ao seu redor, porque as palavras agora são suas, os pensamentos agora são seus comportamentos agora são seus. Diferente se você praticasse o primeiro ensino de Jesus no Sermão da Montanha. Felizes são os pobres de espírito, aqueles que se esvaziam de si para se encher de Deus. Esses não são homicida, mas daqui a pouco a gente fala disso. O povo aqui parou de buscar a Deus, se tornou um homicida.
e, consequentemente, também se tornou um suicida, matando a sua própria vida espiritual. Onde está isso, irmão Clebson? Na Bíblia, lhe mostro agora e você vai lembrar do texto. O salário do pecado é vida? O salário do pecado é bonança? O salário do pecado é céu? O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Morte como homicídio e morte como suicídio. Então aprenda, todas as vezes que você parar de buscar a Deus, assim como esse povo estava matando uns aos outros e estava se matando espiritualmente, quando você para de buscar a Deus, você inflige na lei de Deus esses dois maiores mandamentos. O mandamento de buscar a Deus e o mandamento de amar o seu próximo. Quando você não busca a Deus, você não ama nem a Deus, nem o seu próximo. Mas quando você passa a buscar a Deus, você ama a Deus e, consequentemente, Deus te ensina a respeitar, amar o seu próximo. Então pare de ser um homicida e um suicida. Passe a buscar a Deus a partir de hoje de forma adequada. Versículo 19. Conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe o versículo. Conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que ele permite você escolher a plantação. E ao mesmo tempo ele é tão justo que vai te dar de acordo com aquilo que você plantou. Deus, ele é tão lindo e tão maravilhoso que está aqui, versículo 19. Conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Irmão Clebson, quem foi que plantou esse sofrimento? O povo. Quem foi que escolheu o sofrimento? O povo. Quem foi que escolheu a disciplina? O povo. Quem foi que escolheu a ira de Deus ao invés do seu amor? O povo. Quem foi que escolheu o furor de Deus? O povo. Quem foi que escolheu ser humilhado? O povo. Quem foi que escolheu ser maltratado? O povo. O povo plantou. Deus apenas julgou conforme as escolhas do povo. Do povo. Então aqui eles não poderiam reclamar. Ah, eu estou aqui porque Deus não me ama. Não. Você está aqui porque você desobedeceu. Ah, eu estou aqui sendo humilhado porque Deus é um Deus ruim. Não. Foi porque você plantou. Ah, eu estou aqui sendo maltratado e Deus, ele não olha para mim. Não, ele sempre olhou. É que o povo escolheu. Então lá vai uma lei, que essa lei serve para todos os seres humanos. Deus, ele é tão bom que ele está permitindo você escolher a partir de hoje o que você quer plantar. Pode escolher, escolha bem. Bem pensado e bem refletido. Escolha bem aquilo que você quer plantar. Ele é tão bom que ele te deixa escolher. Mas não se esqueça que ele é tão justo que ele vai fazer você colher exatamente o que você plantou. Ele vai te julgar conforme a sua escolha. Foi o que ele fez com esse povo. Irmão Cléber, estou plantando só coisas boas. Não se preocupe, a justiça de Deus vai chegar para você. Irmão Cléber, se para mim que estou plantando só coisas ruins, não se preocupe, a justiça de Deus vai chegar para você de forma igual. Viu? Não se esqueça dessa expressão. Você vai colher o que você plantou. Deus vai te julgar de acordo com os seus caminhos
de acordo com os seus feitos, não é com os feitos de outros. Deus vai te julgar de acordo com os seus feitos. Amém? E o versículo 20, para encerrar. Versículo 20, está com a sua Bíblia aberta. E chegando as nações para onde foram, profanaram meu santo nome. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Observe o Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O povo de Deus aqui, o Israel de Deus, ele começou a chegar nas nações e aquilo que Deus pediu para eles viverem, para eles praticarem, para eles pregarem, eles estavam fazendo totalmente o contrário. E é interessante que eles começam a viver o contrário do que Deus havia pedido. Eles começam a pregar com a vida e com as suas palavras algo que Deus nunca quis que eles pregassem. Começaram a agir como as outras nações. Como, na nossa linguagem, os mundanos. E começaram a levar o nome de Deus em vão. E aí as outras nações começaram a olhar para eles e dizer, mas esse aí não é o povo de Deus? Não é aquele Deus que a gente ouviu falar que é santo? É um Deus justo? Um Deus misericordioso? Eu estou olhando para o povo dele, estou vendo justiça nenhuma. Esse aí não é o povo do Deus santo, puro? Eu estou olhando para o povo dele, eu não estou vendo santidade e pureza nenhuma. E aí vem Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 7, ele fala para não tomar o seu nome em vão, porque ele não vai ter o culpado por inocente. E você sabia que o sentido mais profundo de não tomar o nome de Deus em vão é justamente viver de uma maneira contrária ao que Deus estabeleceu em sua palavra. Quer saber o sentido mais profundo de tomar o nome de Deus em vão? É viver um sentido contrário ao que Deus te ensinou. Deus te ensina a ser justo, você fica injusto. Você vive de forma injusta. Deus te ensina a verdade, você quer viver e falar mentira. Deus está te ensinando a ser puro, você quer viver como os mundanos, impuros, iníquos, tendenciosos só ao pecado. E é interessante que essa expressão sobre não tomar o nome de Deus em vão, Deus ele toma até cuidado com o seu próprio nome, que ele empresta para o seu povo. Como assim, irmão Kleberson? O povo aqui, ele poderia bater no peito e dizer assim, eu sirvo o verdadeiro Deus. Só que esse povo, por não viver os preceitos de Deus, a palavra de Deus, quem olhava de fora não via eles, de fato, como o povo do verdadeiro Deus. E Deus ele dá esse mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 7,
é para o próprio povo tomar cuidado com a maneira que eles estão vivendo. É para o próprio povo tomar cuidado com a maneira e o que eles estão falando. Porque quem olhar de fora, se vê que você está falando de um Deus santo, mas você não é. De um Deus puro, mas você não é. De um Deus justo, mas você não é. De um Deus verdadeiro, mas você não é. De um Deus amoroso, mas você não é. De um Deus misericordioso, mas você não é. Saiba que você está tomando o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão, no seu sentido mais amplo, é se dizer que é filho de Deus e não agir de acordo com a palavra do Pai. Vou de novo. Tomar o nome de Deus em vão é se dizer filho de Deus e não andar de acordo com a palavra do seu Pai. E é por isso que Deus aqui, ele toma um cuidado em Êxodo capítulo 20, versículo 7. E aí está no texto. E, chegando às nações, para onde foram, profanaram meu santo nome. Como? Vivendo totalmente o contrário daquilo que Deus tinha estabelecido. Eu vou falar algo aqui que não é pouco não, é muito. Tem muita gente assim no nosso meio. Está vivendo e falando justamente o contrário daquilo que aprendeu com Deus, do que aprendeu em sua palavra. Saiba, se você não sabia o sentido mais profundo sobre tomar o nome de Deus em vão, agora você está sabendo. É você se chamar de cristã e não parecer com Cristo. É você se chamar de filho de Deus e não parecer com o seu próprio Pai. É você olhar para as características do seu próprio Pai e automaticamente ele olhar para você e não ver nenhuma dessas características. Você está tomando o nome de Deus em vão. E sabe o que ele diz para você? Ele não vai ter o culpado por inocente. Agora você sabe o que é tomar o nome de Deus em vão. Então aprenda a viver de acordo com a palavra dele. Não deixe que as outras nações, não deixe que as outras pessoas olhem para você e digam: não é crente? Não devia pregar justiça? Por que não é justo? Não é crente? Não devia ser controlado? Por que do nosso meio aqui ele é o mais descontrolado? Não é crente? Não devia agir certinho, comprar e pagar? Por que é o mais caloteiro? Não é crente? Não devia só adorar a Deus? Mas por que aqui no nosso meio ele fala mais de tudo? Fala mais de time, fala mais de série, fala mais de novela, fala mais de tudo. Mas Jesus, que é bom, não fala. Ele está se parecendo com a gente que não é crente, que não é cristão. Não deixe as outras nações profanarem o nome do seu Deus por causa dos seus comportamentos errados. Tá bom? Reflita nisso. Bora pra cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus lhe bendiga.